50 milhões de reais em Lucas Esquivel e 50 milhões de reais em Bruno Zapelli. Mais 25 milhões de reais em Thomas Coelho e 25 milhões de reais em Agustin Canóbio. No total, 150 milhões de reais em média que o Atlético ainda sonha em lucrar negociando esses jogadores nessa reta final de temporada. Eu acho que tem vários aspectos para a gente pensar, refletir, entender sobre esse desejo do Furacão de negociar peças relevantes dentro do elenco, mas peças que trariam uma segurança financeira muito importante para um ano que o Atlético, querendo ou não, tem uma queda de receitas. Beleza? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Esse processo é muito importante. Conto com vocês para me ajudar a bater esses 30 mil inscritos o mais rápido possível, sempre tentando trazer informações para vocês. E ainda tem a questão do Eric, que pode lucrar um dinheirinho legal aí pro Atlético, e o Atlético já lucrou com o Christian. Então, no total, podemos passar de 200 milhões de reais em negociações. E eu acho que o primeiro ponto que o torcedor do Atlético pensa é: aonde está o dinheiro do Atlético? Porque o torcedor do Atlético, ele é bombardeado pelas notícias. É um dos clubes mais organizados do Brasil. É um dos clubes com mais capacidade de negociar jogadores do futebol brasileiro, ultrapassando a marca do bilhão na última década. É um clube que vem de superávit atrás de superávit. Então, assim, vem numa sequência no verde, né? Vem numa sequência no azul. O azul é bem melhor, né? Em relação às finanças do clube. Então, uma realidade ali que a última coisa que o torcedor imaginaria é que o Atlético estaria precisando fazer dinheiro. A última coisa que o torcedor imaginaria era que o Atlético chegasse numa posição de ter que vender seus principais jogadores porque a situação financeira não é a das melhores. Eu interpreto de outra forma. Eu interpreto de uma tentativa de uma manutenção de uma saúde financeira acima de qualquer risco a partir do momento que você negocia esses jogadores. Porque é natural que você tenha uma queda de receita em todos os aspectos quando você está disputando uma Série B. Você não vai estar disputando competição internacional, sua relação com a torcida tende a ter uma queda ali em relação a tudo que você ganha de assinatura de streaming, tudo que você ganha de ingresso, tudo que você ganha de barra, questão de televisão também você tem uma queda. Então, a percepção que eu tenho é que o Atlético ele não quer que um ano que promete ser deficitário pelo fato do clube estar na Série B seja um ano deficitário, muito pelo contrário. Ele quer manter a saúde financeira do clube, quer fazer investimentos pontuais, que a gente sabe que o Atlético também tende a fazer, para quando o Atlético voltar para a Série A, a saúde financeira do clube se manter da mesma forma que quando o Atlético saiu da Série B, da Série A e foi para a Série B. Eu imagino isso, tá? Eu não sei se é por aí, mas eu imagino isso. Agora vamos falar das negociações dos jogadores, porque eu tô vendo muita gente receosa, né? Puta, faltou uma semana pro Atlético se reapresentar, a maioria dos jogadores estão ali, a maioria das peças estão ali. E é pra gerar receio mesmo. É pra gerar várias questões mesmo, de dúvidas se o Atlético vai conseguir negociar, se o Atlético não vai conseguir negociar esses jogadores, se o Atlético vai ter a possibilidade de lucrar pelo menos 100 milhões de reais nesse mercado ou não. E, assim, também tem uma questão de reformulação esportiva, tá? Também tem uma questão de jogadores que estão completamente desgastados no clube e podem gerar uma renda interessante pro Atlético. Então, quando você negocia o Christian, você negocia um jogador que já tá desgastado pra caramba por toda a história que tem no Atlético. Quando você negocia um Eric, você negocia um jogador que já tá desgastado pra caramba por toda a história que tem no Atlético. Quando você negocia, sei lá, um Canóbio, um jogador completamente desgastado. Então não é só questão financeira. É uma questão de uma reformulação necessária depois de um ano extremamente frustrante e que o Atlético, ele, infelizmente, acabou rebaixado, e acho que muito do rebaixamento também tem uma porcentagem desses jogadores que estão longe de serem a melhor versão que eles podem ser, muito por causa desse desgaste. Então é algo que eu penso nesse sentido. Agora falando sobre essas possíveis negociações. Agustin Canóbio, jogador que quer muito ir para o futebol europeu, entendeu que chegou o momento dele ir para o futebol europeu. Ah, Thiago, mas quem na Europa vai querer contratar o Canóbio? Não sei. Mas a versão do staff do Canóbio em relação
os clubes brasileiros que estiveram interessados no Canóbia, o Canóbia deve para Europa, o Canóbia deve para Europa, surgiu a questão do Milan, né, aí eu já não sei se procede ou não procede, mas é uma realidade que o staff do Canóbio passa bastante. Já o Coelho tem muito mercado nacional, né, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, todos os times que foram atrás de Thomas Coelho, um jogador que termina muito bem a temporada, um jogador que termina com números muito consistentes em 2024, chamando a responsabilidade, sendo uma peça importante ali para tentar tirar o Atlético desse descenso. E é outro ponto, para vários e vários clubes é uma peça barata. Quando a gente fala de 4 milhões de dólares para o Coelho, 4 milhões de euros, a gente está falando de um valor quase que irrisório quando a gente fala de algumas SAFs, como a SAF do Bahia. É um valor quase que irrisório quando a gente fala do Palmeiras. Então, no final das contas, quando a gente cita que o Coelho, um dos principais pontos do futebol brasileiro nesse valor, parece uma excelente oportunidade de mercado para vários e vários times. Já o Lucas Esquivel é um jogador que o Atlético acredita que o futebol europeu vai chegar com uma proposta de maneira mais concreta. É um jogador que já vinha sendo sondado, é um jogador caro no mercado, né? Um lateral do nível do Esquivel no futebol brasileiro é muito difícil de você achar, e no futebol europeu também tem essa percepção, que é uma posição muito difícil de você achar um jogador para sua lateral esquerda. Então, acredita-se que o futebol europeu chegaria com uma proposta ali entre os 6, 7, 8 milhões. O Atlético busca ali entre os 10 e 12 milhões, que seria um valor fantástico para o Esquivel. Acho que é um jogador que, se eu pudesse manter, eu gostaria muito de manter, mas parece que é uma daquelas peças que o Atlético compra para vender, né? É uma daquelas peças que o Atlético compra já pensando na próxima negociação. E para terminar, o Bruno Zapelli, um jogador que talvez esse seja o mais cobiçado do elenco do Atlético, jogador que vem recebendo sondagens e mais sondagens e mais sondagens e propostas de clubes da América do Sul, clubes da América do Norte, clubes da Europa, times como Porto Ajax, LA Galaxy, times do México, times da Argentina, times do Brasil, todos vieram atrás do Bruno Zapelli, um talento absurdo que naturalmente geraria esse tipo de interesse do mercado. E o Zapelli é uma peça que eu tenho certeza que vai encontrar caminhos para, caso o Atlético queira negociar também, a gente conseguir um valor bem significativo em relação ao Bruno Zapelli, que já tem uma desvalorização natural por causa da queda. Mas enfim, são esses nomes. Você ainda tem a situação do Eric, que pode render ali por volta de uns 20 milhões para o Atlético, dependendo da opção de negociação que o Atlético optar, né? Não sei se o Atlético vai querer uma negociação envolvendo jogadores. Acho que pode ser uma boa opção tentar alguma troca ali com o Bahia, tentar alguma troca com o Santos, que é o jogador. Foda que nem todos os jogadores querem vir para a Série B do futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, ainda existe essa expectativa de valores milionários que a gente naturalmente espera que sejam reinvestidos no time, porque o Atlético precisa e precisa muito se reforçar. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.